Então, entrando aqui no artigo 259 do Código Civil, que é o que vai introduzir a minha obrigação indivisível, o artigo 259 ele determina o seguinte: se, havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Gente, nós sabemos que, em geral, né, a prestação ela é distribuída em partes iguais, não é isso? Os direitos e os deveres inerentes à relação obrigacional, eles devem ser repartidos. Cada credor tem direito a uma parte e cada devedor vai responder apenas pela sua cota parte. Essa regra, porém, gente, da divisibilidade, ela sofre uma exceção quando nós nos deparamos com a indivisibilidade. Ou seja, embora concorram várias pessoas, cada credor vai ter o direito de reclamar a prestação por inteiro e aqui cada devedor também vai responder pelo todo. Desse modo, então, gente, quando a obrigação é indivisível, a entrega de um touro reprodutor, de um cavalo de corrida, de um veículo, de um imóvel, e eu estou diante de uma pluralidade de devedores, cada um será obrigado pela dívida toda. Mas, gente, cada devedor só será obrigado pela dívida toda porque o objeto aqui não pode ser dividido, sob pena de quê? De perecer, de perder a sua substância, ou então porque a lei ou a convenção das partes determinam essa indivisibilidade. Por isso, gente, que o parágrafo único do artigo 259, ele determina que subroga-se no direito do credor, em relação aos outros co-obrigados, aquele devedor que paga a dívida toda. Ou seja, aquele devedor que cumpre sozinho toda a obrigação, que entrega o cavalo sozinho, que entrega o touro sozinho, que entrega o apartamento sozinho, ele vai dispor do que nós chamamos de ação regressiva para cobrar a cota parte de cada um destes devedores. Gente, vamos lá no slide? Eu coloquei lá para vocês, no slide de número 38, tá? Um esquema do nosso artigo 259. Eu coloquei aqui o seguinte: imagine que há um credor, que é o A, tá? E eu tenho 3 devedores, B, C e D. E esses 3 devedores, eles são obrigados à entrega de um touro reprodutor, tá? Aqui nós temos um exemplo típico de uma obrigação indivisível, de um objeto indivisível. O valor, gente, que A pagou por este touro foi de R$30 mil, tá? Nós vimos aqui que A, né, ele pode exigir a entrega do touro de qualquer um desses devedores, seja B, seja C, seja D, e qualquer um desses devedores é obrigado pela dívida toda. Imagine, gente, que B, tá, entrega o touro a A. O que vai acontecer com B aqui, gente? Ele era obrigado apenas pelo 1/3 da dívida, mas ele cumpriu 3/3 da dívida, haja vista que o objeto é indivisível, haja vista que esse objeto não pode ser cumprido por partes. O parágrafo único, ele dá a solução. Ele fala que o devedor que paga a dívida vai se subrogar no direito do credor em relação aos outros co-obrigados. Gente, o que significa isso? O que significa subrogar-se no direito do credor? Significa tomar o lugar do credor, passar a ter os direitos e garantias que esse credor possuía. Então, gente, B, ele passa a ser um novo credor. E aí ele pode exigir de cada um dos devedores, C e D, a cota parte correspondente. Então, ele pode exigir de cada um dos devedores o que ele pagou a mais. 10 mil de C, 10 mil de D. Por quê? Porque ele entregou um touro no valor de 30 mil, não é isso? Quando, na verdade, ele tinha recebido apenas 10 mil, ok? Gente, continuando o estudo aqui, né, da nossa obrigação indivisível, a gente passa para o artigo 260, tá? O artigo 260, ele fala sobre a pluralidade de credores. Ou seja, gente,
Como eu já disse para vocês, nas obrigações indivisíveis, embora concorram várias pessoas, cada credor também tem o direito de reclamar a prestação por inteiro e cada devedor responde pelo todo, não é isso? Então, gente, na minha obrigação indivisível, o devedor ele pode ser compelido a cumprir a obrigação por inteiro porque o objeto da prestação é indivisível, ok? Sendo, gente, indivisível a obrigação, tá? No nosso exemplo aqui de entregar um touro, o pagamento dessa obrigação, a entrega desse objeto, no nosso exemplo aqui, deve ser oferecido a todos conjuntamente, tá? Nada impede, porém, tá? Que se exonere o devedor, ou seja, que o devedor adimpla a obrigação, pagando a dívida integralmente a um dos só credores, ou seja, ele entrega o touro reprodutor a apenas um dos credores, desde que ele seja autorizado pelos demais, tá? Como que ele é autorizado pelos demais, gente? Através de uma caução de ratificação dos demais credores. Gente, se o devedor ele entrega o objeto da prestação a apenas um dos credores sem a caução de ratificação dos demais, ele deverá, né, após o que, gente? Constituir os demais credores em mora, depois promover o depósito judicial da coisa devida, tá? Então, como que funciona aqui? Ele não pode entregar o objeto da prestação a um dos só credores. Só poderá fazer isso desde que haja o quê? A autorização ou caução de retificação dos demais. Gente, se não existe nem autorização, nem essa caução de ratificação dos demais, o que o devedor deve fazer é fazer o depósito judicial dessa coisa devida, tá? Gente, continuando aqui, tá? O que acontece se um dos só credores receber sozinho o touro que eu dei aqui no exemplo? Gente, nessa hipótese, cada um dos demais credores pode exigir daquele que recebeu o objeto da prestação sozinho a parte que lhes competir em dinheiro. Então, vamos aqui no nosso slide, tá? Vamos lá no slide 39, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Eu trouxe um exemplo em que o devedor A deverá entregar um cavalo, na verdade um touro reprodutor, para os credores B, C e D. Como que ele poderá, gente, cumprir esta obrigação? Nós vimos no 260. Ele pode entregar esse touro aos 3 credores ao mesmo tempo, não é isso? Ou então, ele pode entregar esse touro a apenas um dos credores, desde que o quê? Desde que tenha uma caução de retificação dos demais. Porém, gente, determina o 261 que se um dos credores, ou seja, apenas um credor, receber o animal por inteiro, os outros 2 sujeitos poderão pleitear cada um a sua quarta parte, ou seja, né, nesse exemplo aqui, R$10.000. Então, eu tenho, nesse exemplo, 3 credores, valendo o touro reprodutor R$30.000. O animal, gente, que for recebido por um dos credores, vai ficar com aquele credor que o recebeu e aquele credor que o recebeu passa a ser o novo devedor. Percebem isso? Ele passa o quê, gente? A dever a cada um dos demais credores o valor de R$10.000. Gente, a partir do momento que cada credor tem o direito de exigir do devedor a execução da obrigação por inteiro, em consequência, ele também vai ter qualidade para lhe dar igualmente pelo todo uma quitação, tá? Essa quitação vai ser oponível aos outros credores, perante os quais ele vai ficar liberado, tanto como aquele a quem fez o pagamento total. Beleza, gente? Então, aqui a gente vê na situação
que, em vez de exigir que todos os credores da obrigação indivisível se reúnam, né, para cobrar o seu cumprimento, pode, né, gente, somente em conjunto lhe ser lícito exigir essa prestação, permite que cada um dos credores, por si só, assim o faça, beleza? Vocês deram uma olhadinha aí no artigo 40, o esquema que eu passei para vocês, ok? Gente, continuando aqui a nossa obrigação indivisível, nós temos o artigo 262. Gente, o artigo 262, ele fala da possibilidade da remissão de dívida, tá? Ele fala a possibilidade de apenas um dos credores remitir a dívida. O que é remitir a dívida, gente? Remissão aqui é perdão, tá? E, gente, o 262, ele me fala que na hipótese de apenas um dos credores perdoar a dívida, remitir a dívida, não ocorrerá a extinção da obrigação com relação aos demais credores. Porém, os demais credores não poderão exigir o objeto da prestação se não pagarem a vantagem obtida pelos devedores. Percebem isso? Ou seja, o valor da cota do credor que ele perdoou. Gente, pensem aqui no seguinte exemplo, tá? Eu até pego emprestado esse exemplo lá do livro do Carlos Roberto Gonçalves, quando ele cita o Clóvis Bevilacqua. Pensem que o objeto da obrigação é dar um cavalo a 3 credores, sendo que um desses credores perdoa a dívida, sendo que um desses credores remite a dívida. No exemplo que eu passei aqui para vocês, né, a remissão é feita pelo credor A. Percebem-se isso? Gente, nessa hipótese em que um dos credores, o credor A, remite a dívida, os outros 2 credores, tá? Os credores B e C, eles podem e eles exigem o pagamento. E esse pagamento, gente, só poderá ser feito mediante a entrega pelo devedor do cavalo. Porque pense, embora, gente, A tenha perdoado o devedor, no nosso exemplo aqui, embora A tenha perdoado D, a obrigação não se extinguiu, porque B e C não perdoaram o devedor. Então, gente, o nosso credor A, ele continua ainda obrigado à entrega do cavalo, tanto a B quanto a C. Mas é possível ele entregar 2/3 do cavalo? Não, porque a gente viu que trata-se de uma obrigação indivisível, não é isso? Nesse modo, gente, ele só vai cumprir a obrigação se ele entregar o cavalo na sua integralidade. Mas como ele foi perdoado, o devedor ele tem que ter algum benefício com isso. Se ele entrega um cavalo que vale 30 mil, né? Aos demais 2 devedores, aos demais 2 credores, qual o benefício que ele teve? Ele recebeu 30 mil e continuou entregando um cavalo de 30 mil, não é isso? Então, gente, para que haja um benefício para esse devedor que foi perdoado, fica determinado o seguinte: como no nosso exemplo, o animal vale 30 mil reais, a cota do credor remitente, que é o credor que perdoou, vai ser de 10 mil reais. Nessa hipótese, gente, os outros 2 credores, eles só poderão exigir a entrega do cavalo se eles pagarem esse 10 mil ao devedor. Por quê, meus amores? Porque se eles não fizerem isso, eles vão se enriquecer, né? De forma alheia. A gente fala que eles vão se locupletar-se-ão com o alheio, vão enriquecer-se com o alheio de forma ilícita. Ou seja, a parte do credor que perdoou a dívida, portanto, pode até ser oportunamente descontada, tá? Porém, aqui, tá? Eu tenho que ter o desconto dessa cota do credor remitente. Olha o nosso exemplo aqui. A entrega de um touro reprodutor no valor de 30 mil reais. D é obrigado
entregar esse touro a B e a C, não é isso? Porém, A perdoa D, fala, não precisa, deixa quieto, eu não quero esse touro, não. Gente, o que significa perdoar uma dívida, uma obrigação? Significa que eu já recebi o valor, não é isso? Mas não terei que cumprir a minha contraprestação. Então, aqui, gente, D já recebeu os 30 mil reais, mas A perdoa ele, fala, olha, para mim você não precisa entregar este touro. Então, um touro que antes seria para 3 pessoas, agora é para apenas 2 pessoas. Estão vendo que os credores também, de forma indireta, tiveram um benefício? Antes, algo que seria dividido por 3, usufruído por 3, passa a ser usufruído apenas por 2, não é isso? Percebem aí o benefício? Gente, D não se libera da obrigação com essa remissão, não é isso? Ele continua obrigado à entrega do touro a B e a C. B e C podem continuar exigindo a entrega desse touro. Mas para exigir a entrega desse touro, eles terão que pagar a cota parte do credor remitente. Eles terão que pagar mais 10 mil reais a D. Porque aí sim, então, gente, o devedor tem um benefício com o perdão. Percebem isso? Aí agora ele entrega um cavalo que vale 30 mil reais, mas ganha 40 mil reais. Ah, prof, eu não concordo com isso, porque eu acho que a partir do momento que A perdoou, B e C saíram no prejuízo, porque cada um deles terá que pagar mais 5 mil reais para poder o quê? Para poder receber o touro. Gente, os credores B e C não saem no prejuízo, porque antes o que seria usufruído por 3, agora passa a ser usufruído apenas por 2, tá? Por isso que não há que se falar em prejuízo, ok? Gente, continuando aqui, né, o nosso exemplo, a nossa obrigação, né, indivisível, a gente chega no artigo 262, parágrafo único. O 262, parágrafo único, ele me fala o seguinte: o mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão. Gente, o que é isso aqui, tá? Aqui ele está falando das formas indiretas de pagamento, tá? Ou seja, transação, novação, compensação e confusão. Formas de extinção das obrigações em geral. E o que ele quer me dizer aqui é o seguinte: não vai operar a extinção do débito para os outros concredores. Ou seja, se o credor A decide realizar uma novação, uma compensação, uma confusão ou uma transação, que nós vamos entender mais para frente o que significa isso, com o devedor A, tá? Então, se o credor B decide novar, né, houve uma confusão, houve uma transação, tá? Isso não afeta a relação obrigacional em relação a C e D. Ela continua valendo, tá? Nós vamos conversar sobre isso um pouquinho mais à frente, ok? Seguindo adiante, nós temos o nosso último artigo da nossa aula de hoje, que é o artigo 263, que fala sobre a perda da indivisibilidade, tá, gente? Gente, essa situação aqui, ela não trata da indivisibilidade proveniente da lei ou da indivisibilidade proveniente do acordo entre as partes, tá? O artigo 263, ele trata daquela indivisibilidade que advém da natureza do objeto, ou seja, que é advinda, que é originada da própria natureza da prestação, tá? Nesse caso, gente, o que acontece? Cessando a causa que lhe dá existência, tá? Cessando a unidade infracionável da prestação, também cessará a indivisibilidade. Ou seja, uma vez que esse objeto vai ser substituído por um que é suscetível de divisão, vai perder a qualidade de indivisível a obrigação. Gente, pensem comigo aqui, tá? Vamos lá de olho no slide, no 263.
no seguinte. Gente, imaginem que eu tenho uma obrigação de dar coisa certa, esse exemplo que nós estamos dando aqui, tá? Em que eu tenho 2 devedores, tá? 3 devedores é o nosso exemplo, obrigado à entrega de um touro reprodutor no valor de R$30.000. Gente, se esse touro vem, né, a falecer por ausência de comida, né, porque os devedores ou um dos devedores acabou não fornecendo comida adequada para esse touro, a gente fala que houve a perda do objeto com culpa de um ou todos os devedores, não é isso? Gente, nós sabemos que quando há perda do objeto com culpa, a obrigação ela se transforma em quê? Numa obrigação de pagar o equivalente mais perdas e danos. Gente, a obrigação que antes era a entrega de um touro, né? Ou seja, antes era uma obrigação de dar coisa certa, cujo objeto era indivisível, com a perda desse objeto, seja com culpa ou sem culpa, tá bom, amores? Ela se transforma na obrigação de pagar o equivalente e, no caso de culpa, ela se transforma na obrigação de pagar o equivalente mais perdas e danos. Gente, equivalente mais perdas e danos é dinheiro, não é isso? Tem coisa mais divisível que dinheiro? Não. Por isso que a gente fala que perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos, porque perdas e danos é dinheiro. Então, se perde o objeto da prestação ou se recusa-se a cumprir aquela prestação e tem que se transformar em perdas e danos, como perdas e danos é dinheiro, a obrigação que antes era indivisível passa a ser plenamente divisível, tá? Se o objeto da prestação perder-se com culpa, todos os devedores vão responder pelo equivalente e todos os devedores responderão pelas perdas e danos. Porém, gente, se a culpa for de apenas um dos devedores, todos os devedores continuam respondendo pelo equivalente, mas só o culpado vai responder por perdas e danos. Gente, é muito importante, tá, que vocês entendam que essa é a principal diferença, tá? Em relação à obrigação solidária, que é o tópico da nossa próxima aula da semana que vem, tá? Na obrigação solidária, vocês vão entender por que nos nossos próximos vídeos, tanto a obrigação solidária ativa quanto a obrigação solidária passiva, a obrigação ela não perde a sua natureza de solidária se ela for convertida em perdas e danos, tá? Essa é a principal diferença, nós vamos voltar a falar nisso. Amores, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse primeiro vídeo de obrigações divisíveis e indivisíveis. Na verdade, foram 2 vídeos, né? E eu conto com vocês para assistirem às nossas próximas aulas, ok? Até mais, muito obrigada!